Fala aí, pessoal, aqui é o pastor Nicolas Salles e esse é mais um podcast Vozear. Eu estou aqui com o Bruno Airão e hoje a gente não tem o Guilherme, ele não pôde participar. E o Bruno, ele é missionário de campo, missionário da Jocum, e a gente vai falar hoje um tema muito interessante, difícil de abordar assim tão rápido, que é a evangelização, né? Sendo que a internet e a evangelização, ou não. Será que a internet contribui para a propagação do evangelho? Atrapalha? Até que ponto contribui e até que ponto atrapalha? Então, queria aí ouvir o Bruno, que ele mandasse uma saudação pro pessoal. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está ouvindo esse podcast. Já agradeço aí todos vocês que estão ouvindo, que estão acompanhando o nosso podcast desde então. Como o Nicolas disse, me chamo Bruno, eu sou missionário. Hoje nós vamos falar aí sobre um tema super interessante. Estava até conversando com o Nicolas, que é um tema bem difícil de ser abordado, porque nós temos muitas limitações na internet como campo missionário, muitas problemáticas, muitas dificuldades, e durante aí a nossa conversa de hoje nós iremos falar um pouco sobre isso, apontar um pouco essas dificuldades. Como ele disse, eu sou missionário. No momento não estou em campo, mas estou me preparando para retornar para o campo de forma integral. E durante esse tempo, um dos espaços que eu tenho usado para falar de Deus, para evangelizar, para acompanhar pessoas, tem sido a internet, já que também nós estamos em quarentena. Inclusive, esse tema é importante de ser abordado durante a quarentena agora, né? Porque imagino que muitas pessoas estão em suas casas, não estão saindo, não estão conseguindo fazer esse trabalho, inclusive muitas organizações missionárias. Eu tenho acompanhado o trabalho de algumas Jocuns do Brasil, que eles têm feito também esse trabalho através da internet. Então, assim, é um tema super relevante, super importante de ser falado. E eu não sei se o Nicolas já comentou, mas eu também tenho uma página na internet na qual eu uso com esse propósito. Se vocês quiserem procurar no Twitter, chama @chamadoparafora, onde nós fazemos diariamente postagens, nós nos dispomos a conversar com pessoas, e isso tem sido muito abençoador para nós e eu creio que para as pessoas que acompanham também. Como é que a gente vai começar a definir as coisas? Eu sempre gosto de partir da forma didática e a gente definir termos, né? A gente vai definindo os termos que a gente está usando no tema. Então, esse tema, ele tem uma palavra muito importante, que é a evangelização. A gente precisa entender o que é evangelizar para entender se a internet ajuda ou atrapalha essa evangelização. E quando a gente está falando de internet, a gente está falando da internet de maneira geral, né? Não só rede social, porque às vezes a pessoa que está ouvindo a gente pode estar pensando assim, rede social, Twitter, Facebook, não. É o todo, né? A gente, por exemplo, aqui está conversando, a gente não está do lado do outro, mas a gente está usando um recurso da internet. Então, vamos entender um pouquinho, Bruno, sobre a evangelização. Antes de eu dar o meu parecer, eu queria ouvir você, como que você enxerga o que é evangelizar para você? É importante a gente definir o que é evangelho, né? Sim. Sobre o que nós estamos falando, já que a evangelização é o ato de falar sobre o evangelho, de expor o evangelho, de viver o evangelho. O evangelho nada mais é do que uma boa nova. Essa é a definição da palavra evangelho, uma boa notícia. E qual que é essa boa notícia? Se a gente for buscar em 1 Coríntios 15, diz que o evangelho é basicamente: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, tendo aparecido aos apóstolos e posteriormente a muitos outros. Então, eu acho importante a gente salientar o que é evangelho, porque hoje muita coisa tem sido vendida como evangelho, e literalmente, muitas vezes, sendo que não é o evangelho, né? Então, a evangelização é nós falarmos sobre essa boa nova, na qual Jesus morreu, ressuscitou e apareceu a muitas pessoas. Essa é a definição básica de evangelho e de evangelização, e que nós estamos comentando aqui hoje, e que deve e pode ser feita através das redes sociais também. Muito bom você falar que a gente precisa entender bem. O evangelho é Cristo. Marcos 1:1 fala, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Interessante nesse texto aqui, uma vez eu fiz uma pregação sobre esse versículo, só sobre esse versículo, só sobre a palavra de. Então, o evangelho de Jesus Cristo. É muito interessante que esse de Jesus Cristo, ele vai dar a ideia de que é através de Jesus Cristo que foi a mensagem, por meio de Jesus Cristo, que é a mensagem que veio de Jesus Cristo, como você falou, boa nova, e ao mesmo tempo
é a mensagem que vem de Jesus Cristo e que é o próprio Cristo. E não tem como você falar do evangelho sem apontar para Cristo. Não existe evangelho sem Cristo. É uma boa nova, como você disse. Sendo que é importante a gente entender também que toda boa nova, ela tem uma má notícia. Então, quando eu vou te dar uma notícia boa, é porque antes você tinha uma notícia ruim. E aí eu chego para... Vamos supor, você está trabalhando numa grande empresa, muito boa, e eu chego para você e falo, Bruno, eu tenho uma notícia boa para te dar. Aí você, que notícia boa? Arrumei um emprego para você. Aí você vai falar, mas eu não estava precisando de emprego. Então, essa boa notícia, ela não tem muita... vamos dizer, não é intensidade, ela não tem muita relevância se não tinha uma má notícia. Então, a gente precisa entender que tem uma boa notícia, mas qual era a má notícia? Como você falou aí, a má notícia é que nós todos somos destinados a um lugar. Qual lugar? Ao inferno, à ira de Deus. Todos nós estávamos separados de Deus, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, qual é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Então, assim, definindo mais ou menos o que é o Evangelho, eu queria saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a definição de Evangelho, para a gente poder passar para a próxima parte. Eu creio que foi bem colocado. Como você disse, nós recebemos uma boa notícia porque havia uma notícia ruim anteriormente, né? Então, eu acho que a rede social ela nos possibilita expor e tudo isso, tanto a boa notícia e por que nós precisamos dessa boa notícia, por que nós recebemos essa boa notícia. Creio que foi bem colocado. Sobre a evangelização. Então, evangelizar seria, resumindo o termo, propagar o evangelho, anunciar esse evangelho. Ou tem algo a mais? Eu creio que a propagação do evangelho, além do que muitos pensam que é só falar e expor, e que isso também é importante, é claro, ela vem acompanhada de ações, certo? Então, sim, nós vivemos, nós falamos, nós cremos. É importante todos esses passos. Então, eu posto, eu faço um vídeo, eu faço um devocional, eu faço uma arte, um teatro, mas é necessário também que as pessoas, claro, através das redes sociais, já que esse é o assunto abordado aqui hoje, vejam que eu vivo tudo isso que eu posto, porque não adianta, acho até engraçado quando as pessoas falam, a pessoa posta um versículo e embaixo vem uma foto, digamos que erótica, né? É importante que as pessoas vejam que as suas ações, a sua vida, condiz com aquilo que você está postando. E é claro, a gente tem uma limitação, é por isso que eu havia comentado no início sobre essa limitação, é que nós não vemos o que as pessoas fazem fora das redes sociais. Só que nas redes sociais, já que esse é o assunto, é necessário que elas vejam e entendam que você vive, você é aquilo que você prega e aquilo que você diz ser. Ou pelo menos está tentando ser, né? Verdade. Quando a gente olha para a obra de evangelização, né, no Novo Testamento, basicamente no Novo Testamento, a gente percebe que os apóstolos, inclusive Jesus Cristo, os diáconos, todos eles tinham uma aproximação com as pessoas, né? E a gente percebe que quando Jesus ele deixa a grande comissão, ele fala ensinando-as a guardar todas as coisas, a gente percebe que são todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Todas as coisas, basicamente Jesus está dizendo, todas as coisas que eu fiz, todas as coisas que vocês viram eu fazer, as coisas que eu estou mandando vocês fazerem. E quando a gente olha a forma que Jesus evangelizava conversando, ele chegava para perto das pessoas, ele procurava entender um pouco da história, o contexto daquela pessoa, e a partir daí ele criava vínculos com essas pessoas. Por exemplo, a gente precisa se aproximar das pessoas. Então, uma história clássica que tem em Atos é o Filipe conversando ali com o eunuco que precisava entender aquela passagem bíblica. Outra história é Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus indo na casa do Zaqueu. Então, tinha essa aproximação. Então, muitas vezes a gente entende, não a gente, que eu falo, as pessoas assim, entendem a evangelização como simplesmente o ato de falar, né?
de falar uma frase sobre o evangelho. Quando a gente enxerga a evangelização no Novo Testamento, a gente percebe que vai além disso, né? Como você enxerga essa questão? Eu concordo que é necessário esse acompanhamento, esse discipulado, certo? Essa conversa, essa disposição de estar próximo, esse caminhar lado a lado, essa comunhão, porque nós vemos muito isso nos evangelhos. Porém, eu não anulo a possibilidade de, através de uma pregação, de uma palavra, de um versículo, o Espírito Santo agir, certo? Porque nós vimos isso em Atos, onde milhares se converteram após uma pregação, e eu creio que isso aconteceu muitas outras vezes na história. Só que sim, é importante que haja essa comunhão, esse contato, esse lado a lado, porque o discipulado ele é essencial na vida cristã. E esse é um dos problemas, uma das dificuldades que nós temos na internet, porque eu creio que o discipulado ele precisa ser feito olho no olho, na medida do possível, pessoalmente. Ter um ombro ali para que a pessoa consiga chorar quando necessário e tudo mais. Porém, eu creio que Deus, o Espírito Santo, ele pode agir sim através de algumas palavras, ele pode agir através de um relacionamento feito através da internet. E claro, eu tenho casos de amigos, de pessoas que são assim. Eu tenho amigos que durante anos, eu tenho uma amiga que tem 2, 3 anos que nós somos amigos virtuais, digamos assim, e nós viemos durante esse tempo nos ajudando, nos acompanhando, nos edificando, orando um pelo outro, chorando quando é necessário. E ela é muito importante para a minha vida cristã, para a minha vida, tem sido muito importante para essa minha vida. E eu creio que eu, de alguma forma, também tenho feito parte dessa vida dela, orando, edificando quando necessário, estando disponível ali, certo? Então, eu creio que na medida do possível, mesmo com todas as limitações, Deus ele pode sim agir através de uma rede social, através da vida de alguém que você acompanha, que você tem contato através de uma rede social, porque, cara, Deus é Deus e ele usa o que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quiser, ele faz. Então, a gente precisa ter isso em mente e estar disponível para ser usado dessa forma, para agir dessa forma, porque, como nós comentamos no último podcast, as redes sociais, elas são uma extensão da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana. Então, nós postamos, ou pelo menos devemos postar o que nós devemos viver, certo? Basicamente, é uma extensão daquilo que nós já fazemos e somos. É importante isso que você falou, que o que eu coloquei antes é uma ideia que às vezes as pessoas gostam de minimizar o uso das redes sociais. Isso ainda acontece, né? Mas na rede social não é uma evangelização plena. A gente está falando aqui de evangelização. É uma parte do todo, né? Da vida cristã. Claro que a pessoa ela tem que ir para um culto, ela tem que congregar, ela tem que ter um discipulado, ela tem que participar da IBD. E Deus, como você falou, Deus é Deus, né? Ele usa tudo. E a gente se esquece, às vezes a gente se esquece que, por exemplo, Paulo, ele usou muitos recursos por estar distante das igrejas, ele usou a carta como um recurso. Então, ele enviava carta às igrejas para poder discipular e ajudar aquelas igrejas a crescerem. Em Abacuque 2:2, tem uma referência bem interessante também, que fala assim: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então o próprio Deus pede para Abacuque escrever de uma forma que quem estivesse passando depressa conseguisse ler aquela informação, né? Então, a gente precisa usar, seja tábua, seja um outdoor, seja um panfleto, seja uma rede social, como um recurso de propagar essa mensagem. Claro, lembrando aquilo que a gente falou no início. A mensagem ela tem que ser sobre Cristo. O Evangelho é a boa nova de Cristo. E você deu um exemplo aí sobre aproximações que você teve na rede social. E é muito interessante. Eu tenho um canal no YouTube já há bastante tempo. Tenho Instagram, tem blog, a gente tem esses recursos. E às vezes eu penso que não, que é uma coisa simples, uma coisa boba, mas alcança pessoas. E vira e mexe, vem alguém dando algum testemunho de que viu um vídeo ou de que leu alguma postagem e a partir daquilo ali mudou um pensamento
ou até mesmo se converteu, ou até mesmo estava vivendo um problema familiar e por causa de uma postagem, de um texto que às vezes a gente que está postando acha que é uma bobeira, está alcançando alguém. E a gente também é alcançado por alguma coisa que alguém postou e aquilo ali vai gerando pensamento e vai gerando reflexão. Então, como você falou, tem muitos testemunhos. Se as pessoas fossem comentar aqui, e eu queria que você que está ouvindo a gente, esse podcast ele vai estar no YouTube. Lá você tem a possibilidade de comentar. Eu queria que você comentasse se você tem algum testemunho sobre como que alguma postagem na rede social te alcançou de alguma forma. E eu queria que você deixasse esse testemunho. Mas, Bruno, eu queria saber agora se há algum problema, ou qual é o problema que essa evangelização através da internet pode gerar nas pessoas, principalmente nos não cristãos e naqueles que a gente chama de neófitos, os novos na fé, né? Queria que a gente focasse nesse grupo. Que tipo de problema a evangelização na internet pode gerar? Ou não gera problema nenhum. O que você acha? Antes de comentar sobre esse problema, que eu vejo muitos, eu gostaria de comentar um versículo que diz muito do que você comentou aí agora, que é Romanos 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esse ouvir não se trata simplesmente do sentido auditivo. Esse ouvir é ter o contato. Então, a fé, ela vem pelo contato com o evangelho, e as redes sociais, ela nos possibilita fornecer esse contato àquele que não tem contato. E isso me lembrou de mais uma experiência recente, na qual o meu pastor, meu discipulador, disse que uma pessoa X, que era amigo dele, se converteu nessa quarentena porque ele viu um culto online. Então, assim, isso é algo real e Deus, ele age, sim, através da internet. Com relação aos problemas, uma das coisas que eu tenho visto bastante nas redes sociais é porque nós estamos fazendo das redes sociais, muitas vezes, a nossa comunidade. Como assim? Nós estamos fechando as paredes. Então, nós vivemos em uma bolha onde todos são cristãos e falando para cristãos, e muitas vezes os assuntos abordados nessa bolha não são interessantes para aqueles que vivem fora dessa bolha. Então, nós nos pegamos em teologias, nós nos pegamos em interpretações, nós fazemos críticas a outras interpretações e nós esquecemos do essencial, sabe? Nós estamos nos afastando de uma unidade por causa da internet, sendo que essa internet, ela deveria, de alguma forma, unir mais aqueles que são de diferentes igrejas, denominações, etc. Então, muitas vezes, essas discussões, esses apegos a teologias, interpretações, que sabe lá a intenção de quem o faz, seja para se mostrar como teólogo, como seguidor, tem afastado aquele que não é. Porque a pessoa, ela, por exemplo, ela vai ter o primeiro contato dela, ou vai ter um contato com o evangelho. A primeira coisa que ela vê é as pessoas discutindo sobre, sei lá, calvinismo e arminianismo, ou pré-milenismo e pós-milenismo. Então, assim, não vai ser interessante para essa pessoa, sabe? O evangelho não é isso aqui. Isso aqui são interpretações acerca da palavra, acerca do evangelho, mas o evangelho é aquilo que foi dito, Cristo morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e ele apareceu a muitos, e ele continua aparecendo, inclusive. Então, uma das problemáticas que eu vejo é porque nós temos tratado as redes sociais muitas vezes como nossos campos de batalha de discussão teológica, afastando aqueles que não possuem a mesma fé, porque eles veem assuntos tão complexos que eles jamais ouviram e veem os crentes se matando nas redes sociais, sendo que deveria ser um espaço ali onde de respeito, um espaço de edificação. Então, isso tem, eu creio, muitas vezes afastado muitos que não são da mesma fé que a nossa. E muitas vezes nós temos também usado para impor a nossa fé sobre aquele que não pensa igual. Então, esses são alguns dos problemas que eu vejo na internet hoje. Verdade, você falou uma coisa interessante que acontece também na vida fora da internet, e eu fico assim, que é uma coisa que me estressa muito por eu ser até professor e eu estar muito em contato com adolescentes que não são cristãos, que é o tal do evangeliquez. Eu chamo de evangeliquez, né? Que é aquele crentez, é o linguajar próprio do crente que acaba afastando muito mais do que unindo. Parece que dentro das páginas, principalmente no Twitter e outras redes,
os grupos, que são denominados web crentes, né, que é aqueles crentes que usam a internet, eles afastam muito mais as pessoas com muito termo, muito crentez. Até os memes, que são interessantes, uma forma leve de você trazer uma mensagem, acaba que essa mensagem vai cada vez mais ficando dentro da bolha. Eu gosto desse exemplo da bolha, inclusive eu quero recomendar um vídeo muito interessante sobre a bolha. Se você colocar no YouTube a bolha, e o nome do grupo é One Time Blind, tem uma mensagem muito interessante, que é como se fosse o diabo falando, e ele vai falando sobre como que ele cria essa bolha para que os crentes fiquem presos dentro dessa bolha, porque o interessante para ele é que a gente fique preso dentro da bolha e que a gente nunca saia, né? Nunca rompa essa barreira e alcance o não crente. E aí, os algoritmos, que são o nosso comportamento na internet, ele vai cada vez fechando a gente dentro dessa bolha, e fica ainda mais difícil da gente sair. E se você quiser interagir com pessoas sobre outros assuntos, vai ficando ainda mais difícil. Porque você vai ficando preso dentro daquele algoritmo e cada vez os assuntos, vamos dizer, teológicos, entre aspas, cristãos, entre aspas, você vai ficando preso dentro daquilo ali, né? E esse algoritmo vai te prendendo dentro daquele evangeliquez. E eles vão usando termos que muitas vezes até a gente que é cristão, dependendo da nossa denominação, a gente não faz ideia do que eles estão dizendo. Quanto mais não crente, né? Exatamente. Mas eu acho que é importante também citar os pontos positivos dessas redes sociais no processo de evangelização. Posso citar alguns exemplos pessoais, inclusive. Eu creio que a internet ela possibilita a gente ter contato com muitas pessoas de muitos diferentes pensamentos, culturas, ideologias. Então, isso acaba que nos possibilita chegar a essas pessoas, mesmo que tenha o empecilho físico, digamos assim. Você não precisa viajar para o outro lado do mundo para você falar com alguém do outro lado do mundo, de outra cultura, de outra religião. Isso também ajuda a gente a entender um pouco sobre aquele tipo de pensamento, sobre aquela pessoa, sobre aquela cultura. Então, favorece o contato, né? Por mais que não esteja em contato físico, ela permite essa conexão, né? Inclusive, nessa quarentena, eu tenho tirado um tempo para estudar, para aprimorar o meu inglês, e uma das formas que eu tenho feito isso é conversado com pessoas de outros países. E nesse processo de estudo, de contato, de comunicação, sempre surge a oportunidade para eu trazer uma palavra, sabe? E tem casos de pessoas que, cara, nunca tiveram contato com o evangelho lá da Ásia. Tenho amigas, tipo assim, da Indonésia, Filipinas, eu tenho amigos do Sri Lanka, eu tenho amigo do México. Então, assim, isso acaba nos trazendo para mais perto, trazendo as pessoas para mais perto, mesmo que elas estejam longe. E aí surgem inúmeras oportunidades, de você trazer uma palavra de paz, de você mostrar Jesus, de você apresentar Jesus. Talvez naquela cultura, naquele povo, eles não conhecem Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, sabe? Então, as redes sociais, elas nos possibilitam isso também. E é uma experiência incrível você viver isso, você ter esse tipo de contato, mesmo que você continue estando, sei lá, na sua casa, entende? Então, ela abre essas portas também que nós podemos e devemos aproveitar. E ela possibilita também que cada um faça da sua forma. Então, aquele que é mais chegado para a arte, faz através da arte na internet, sei lá, da forma que for. Então, ela se trata também de um propósito, do seu propósito, aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta, aquilo que você sabe e aquilo que precisa. Então, cada um pode servir da forma que gosta de servir, que sabe servir e que é bom em servir nas redes sociais. Então, há um campo aí vasto para que a gente possa desbravar, né? Os campos estão brancos, a colheita está pronta e a gente pode, vamos dizer assim, colher de formas diferentes, digamos assim. Nós podemos estar ali servindo de formas diferentes. E a internet ela é muito boa para isso. Verdade, ela abre muitas possibilidades. Há páginas de, por exemplo, desenho, história em quadrinho, cristãs, muito interessantes. E aí o cara que gosta de desenho, ele vai lá procurar esse conteúdo e ele vai ter um contato com a palavra de alguma forma. Isso é muito interessante que você está falando. E assim, é muito importante a gente falar os pontos positivos, os pontos negativos.
Então, para a gente ir resumindo bem, então é importante o seguinte, a nossa ideia aqui é a gente entender o que é bom e o que é ruim. E se alguém estiver ouvindo, né, alguém que está ouvindo, pensar, poxa, eu tenho que entender que a internet é uma vitrine. E eu nunca sei onde que essa mensagem vai chegar, né? Eu viro e mexe, eu gosto de olhar aqueles análises, né, estatísticas de blog que eu faço e de canal, e eu percebo que o canal e o blog ele chega até em outros países. Então eu já tive caso, por exemplo, de gente assim da Argentina que fala, eu vejo o teu canal para poder treinar português. Olha só, já aconteceu. E aí eu não sei onde essa mensagem está chegando, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou escrevendo, como eu estou escrevendo, porque eu não sei onde essa mensagem está chegando e de que forma essa mensagem vai chegar. Mas eu também não preciso ficar tão fechado e bitolado em querer agradar todo mundo, porque, nossa, o que eles vão pensar, o que eles vão pensar. Então a gente tem que saber ser orientado pela palavra, ser orientado pelo Espírito Santo, para saber se o que eu estou postando está edificando ou se o que eu estou postando está atrapalhando. Eu acredito que você que é cristão, que está ouvindo esse podcast, é muito interessante você tentar romper essa barreira e essa bolha. Você perceber se você está se fechando dentro de uma bolha gospel ou se você está se abrindo para outras possibilidades. O Bruno deu um exemplo da aula de inglês. Ele está treinando o inglês, ao mesmo tempo ele está mostrando a vida dele para outras pessoas que não têm esse contato. Então a internet ela é uma ferramenta que deve ser usada para propagar o evangelho. Outro ponto que eu percebo é que muitas vezes, Bruno, páginas assim cristãs, e às vezes a gente mesmo, a gente dá muito lugar para o que é errado dentro do evangelho, propaga muito mais isso do que boas palavras. Por que será que isso acontece? Por exemplo, uma heresia, ou até estelionato de pastores que ficam vendendo cura, vendendo coisas, né? A gente dá muito mais lugares a esse tipo de conteúdo, esse conteúdo repercute muito mais do que uma palavra boa, ou um vídeo interessante, evangelístico, um vídeo artístico, um vídeo bom que vai edificar alguém. Por que às vezes o conteúdo errado do evangelho ganha mais mídia do que o conteúdo certo da evangelização? Cara, isso é algo que me frustra muito, inclusive. Porque se você for observar, normalmente os vídeos onde são faladas heresias, onde as pessoas começam a tecer críticas, são os vídeos que parece que tem mais visualização do que aqueles vídeos que são bons. Uhum. E eu creio que a gente tem essa necessidade de criticar, sabe? O protestantismo também faz parte a crítica, é importante a crítica, isso está no sangue do protestante, e porque nós protestamos, certo? Nós precisamos denunciar a heresia, mas a gente tem que saber qual a intenção por trás dessa denúncia. Porque às vezes a gente está falando ali, acusando e expondo uma heresia, não na intenção de expor uma verdade, mas simplesmente de aumentar o próprio ego, de falar, eu sou teólogo, esse cara tá errado e eu quero mostrar para vocês, e simplesmente às vezes fazer parte daquela bolha que tá fazendo a crítica, que se você não comentar, se você não estiver atualizado quanto a essa heresia nova e fazendo a crítica nova sobre a heresia nova, você tá fora, você tá por fora. Então, você simplesmente está ali fazendo parte de um ciclo de crítica, de denúncia, e você às vezes não sabe nem o que você está criticando, você também não tem o conhecimento daquilo que você está criticando, mas você está criticando porque você quer fazer parte do grupo. Então, às vezes a gente está supervalorizando, dando mais palco ainda para o errado, sendo que a gente deveria sim denunciar, mas não com tanta ênfase, dando palco pro herege, digamos assim. Então a gente precisa olhar quais são as nossas intenções por trás dessa denúncia, dessa crítica, para ver se as intenções não são tão erradas quanto a própria heresia, quanto a própria ação. Porque às vezes a intenção é ruim igual e não está adiantando de nada ali, porque o pecado está surgindo a partir da denúncia de outro pecado. Verdade. E assim, a internet, ela é um ranqueamento de assuntos, né, de termos. Então, quanto mais você usar um termo, quanto mais todo mundo usar um termo, mais o próprio computador, isso é o algoritmo dele, ele vai filtrando aquele conteúdo e aquele termo vai estar sempre em destaque.
Você falou que a gente é protestante, a gente precisa protestar, eu concordo, sendo que na internet funciona um pouquinho diferente do que fora dela. E eu queria deixar um conselho, é um pouco, a lógica, ela tá errada. Então, por exemplo, quando as pessoas estavam falando do especial lá do Porta dos Fundos, não sei aquela coisa toda, quanto mais se falava daquilo na internet, mais gerava ranqueamento para aquele assunto, mais aquele filme, aquele especial, ele ganhava destaque na Netflix. E durante aquele período, ele foi um dos conteúdos mais assistidos na Netflix. Então, assim, quanto mais a gente vai na ideia de protestar sobre um determinado assunto errado, mais aquele assunto vai ganhar destaque. E se você pegar alguns hereges que as pessoas gostam de fazer piadas no Twitter e conversar com pessoas que não usam, como, por exemplo, uma vez eu estava conversando com os irmãos lá da minha igreja e eu fui comentar com eles num pequeno grupo que a gente fazia. Ninguém conhecia o rapaz. Por que ninguém conhecia? Porque ninguém usava Twitter. Então, eles não tinham acesso àquela informação. Então, muitas vezes, a gente... Aquele exemplo, né? O tiro sai pela culatra. A gente vai dar o tiro para corrigir o errado, mas ao corrigir o errado, a gente dá destaque para o errado. E muitas vezes a pessoa que está errada, ela não quer se corrigir. Por quê? Porque ela não acha que está errada. E realmente ela acredita naquilo ali. Então a gente está dando destaque, dando palco para um conteúdo errado. E a impressão que eu tenho, vendo assim de fora, é que, na verdade, Bruno, as pessoas não querem protestar. Vira um concurso de criatividade do melhor comentário sobre aquela heresia, a fim de ser a melhor forma de alcançar um like ou de alcançar um compartilhamento. Porque, como aquele é o assunto mais ranqueado do momento, ao falar daquele assunto, automaticamente o Twitter, a rede social, ou outras redes sociais, elas vão posicionar aquele meu assunto para que mais pessoas vejam e que a gente fique preso dentro dessa bolha chamada algoritmo. Entendeu? E aí, ao invés de protestar, a gente está propagando, que aí passa a ter um efeito contrário, ao invés de estar propagando o que seria o correto. Exatamente. Eles fazem com o intuito de conseguir engajamento e não de fazer uma denúncia e expor uma verdade. E isso, infelizmente, tem sido muito comum ultimamente. Eu tenho fugido muito desse tipo de assunto. Quando acontece, eu silencio o nome, fico ali 2-3 dias sem comentar sobre, porque, cara, é impossível. É impossível. Se você quer conseguir engajamento na internet, parece que é só você fazer crítica a um grupo, porque aquele grupo vai dar o engajamento que você precisa. E muitas vezes esse grupo tem sido nós cristãos, que temos dado o engajamento, a visibilidade para aqueles que têm falado mal de nós e dentro do nosso próprio grupo que tem falado mal, Verdade. que tem falado heresias. Então, a gente está fazendo uma publicidade gratuita, porque é aquilo, marketing negativo continua sendo marketing. Então, a gente está fazendo marketing para quem está falando coisa errada. A gente E na internet é até mais forte do que o marketing positivo, muitas vezes. Exatamente. Então, às vezes a pessoa só continua falando besteira, bobeira, porque a gente está dando a visibilidade que ela quer. Então, a gente tem que refletir um pouco mais sobre isso também. E aí, por isso que esse tema veio na minha mente, sabe? A gente precisa usar mais como evangelização. Eu não digo aquela forçação de barra de ficar o tempo inteiro falando Deus, 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 Jesus, 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 porque às vezes as pessoas acham que evangelizar é isso. E a gente já falou no início do podcast aqui de hoje que o que é evangelho e o que é evangelizar, né? Então, assim, o papo tá muito maneiro, muito bom mesmo, é um assunto que eu gosto muito, mas infelizmente a gente está chegando no finalzinho aí, certo, Bruno? Então eu agradeço você que ouviu esse papo, essa conversa até o final. Agradeço o Bruno Airão, que está aqui participando sempre aqui no podcast, faz parte já dessa equipe aqui. E o Guilherme, que hoje não pôde participar, deu uma crise alérgica, vamos orar por ele. E que você possa orar por esse projeto, Podcast Vozear. Então, deixa a paz a todos aí, renova a sua mente, vamos vozear. Vozear é refletir, é falar. E eu queria que o Bruno deixasse as considerações finais dele aí para a gente encerrar isso. Valeu, galera, todos vocês que estão acompanhando, que ouviram mais esse podcast, e compartilha com a galera aí que vocês acham que precisa ouvir e que vale a pena ouvir.
comenta, curte, enfim, tamo aí, tamo junto. Precisar, nosso contato tá aí, fala com a gente. E é isso, valeu. Valeu, galera!